Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Agradecemos a participação de todo mundo, a presença de vocês. Em nome da Secretaria de Relações Internacionais, eu dou as boas-vindas, viu, a todo mundo. Eu peço que vocês mantenham o microfone desligado, tá bom? Durante o evento. Com relação à câmera, podem ficar à vontade, aquilo que preferirem, mas que mantenham o microfone desligado. Bom, eu sou Lisiane Rodrigues, eu sou a secretária administrativa da Secretaria de Relações Internacionais, a SRI, como a gente chama. A SRI é o setor na universidade que é responsável por promover, por gerenciar a internacionalização da nossa universidade. Então, nós estamos frequentemente promovendo eventos como esse, né? Onde o tema, a temática é a internacionalização, essa interação com outros países, com outras culturas. Então, se você tem um interesse nessa temática, eu sugiro que você nos acompanhe nas redes sociais, viu? No nosso site, o internacional.ufs.br, nós temos o Facebook, nós também temos o Instagram, que é o UFIS International. E a gente sempre posta e divulga nesses meios os eventos que a gente está promovendo, viu? Oportunidades, palestras, eventos dessa natureza. Então, eu sugiro que você nos siga, se você quer estar sempre antenado aí com os eventos nessa temática na nossa universidade. Hoje nós vamos dar início agora ao nosso evento. O professor Yuri Leite, que é o secretário de Relações Internacionais da UFES, vai dar uma breve palavra e apresentar o nosso palestrante dessa tarde, o cônsul geral do Canadá no Rio de Janeiro. Logo após a palestra, nós teremos um momento de perguntas e respostas, tá bom? Então você pode colocar sua pergunta no chat, ou no momento até levantar a mão e fazer sua pergunta no momento correto, até o nosso limite de tempo, tá bom? Então, dependendo do tempo que a gente tiver, ele vai poder responder alguma ou todas ou só algumas perguntas, porque nós estamos planejando encerrar o evento às 16h30, ok? Nós fizemos uma lista de presença que eu peço vocês a gentileza de preencherem, tá bom? Juntamente com uma avaliação também. Eu vou colocar no chat o formulário e pedimos para que você preencha. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Yuri Leite, que é o secretário de Relações Internacionais da UFES, e, como eu falei, ele vai apresentar o nosso palestrante. Obrigado, Lise. Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos ao evento que nós estamos promovendo hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês que estão nos assistindo, especialmente do cônsul, né, o senhor Davi Verbinski, né. Eu queria fazer uma breve apresentação dele antes da fala, né. O senhor Davi Verbinski, ele é bacharel em Física pela Universidade de Bishop, trabalhou no setor privado na Indonésia e no setor de recursos naturais no Canadá, antes de ingressar no Departamento de Relações Exteriores e Comércio Internacional em 2001. Durante seu tempo na sede do governo, ele serviu na Divisão da América Latina e Caribe, 2001 a 2002, como vice-diretor da Divisão de Planejamento Estratégico de Comércio e Medição de Desempenho de 2009 a 2010, e como vice-diretor responsável pela conformidade da norma nuclear e cooperação na Divisão de Não Proliferação e Desarmamento, de 2018 a 2020. Ele ocupou vários cargos no exterior, incluindo comissário de comércio em Jacarta, Indonésia, 2002 a 2005, gerente de programa comercial em São Paulo, 2005 a 2009, comissário de comércio sênior regional para a África Oriental em Nairobi, no Quênia, 2010 a 2013, e conselheiro comercial em Havana, Cuba, de 2014 a 2018, certo? É um prazer tê-lo aqui conosco. Como já foi falado, ele é cônsul-geral do Canadá no Rio de Janeiro, e a jurisdição dele engloba os estados também, além do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo, né? Nós esperamos muito poder, eventualmente, recebê-lo aqui em pessoa, mas, já que a pandemia não nos permite fazer isso agora, é um prazer tê-lo aqui virtualmente para essa palestra de hoje, tá certo? Nós temos várias relações com o Canadá, né, de cooperação científica, né, curso de cooperação, mobilidade de alunos do Canadá para cá, daqui para o Canadá, egressos que vão para lá, já tivemos visitas de representantes consulares, até do embaixador do Canadá aqui na UFES em 2016, tá certo? Então são as relações estreitas que a gente quer continuar estreitando ainda mais, tá bom? Então, sem mais delongas, é um prazer ter o senhor Davi Verbinski aqui. Eu gostaria de passar, então, a palavra a ele. Muito obrigado, Davi, a palavra é sua. Perfeito. Muito obrigado, professor Leite, e muito obrigado, Lisiane. Vocês me ouviram bem? Sim? Ouvimos sim, perfeito. Ok, perfeito.
Então, muito obrigado pela apresentação e estou super contente de estar aqui hoje. Espero, como você falou, que nos próximos meses que eu poderia visitar a Vitória e visitar a vocês pessoalmente na universidade. Estou ansioso para fazer estes tipos de visitas. Cheguei aqui no Rio de Janeiro em novembro, no pico da pandemia, então até agora não fiz nenhuma viagem no exterior do Rio e realmente realmente quero fazer esse tipo de viagem. Lisiane, você vai compartilhar a apresentação para mim, por favor? Perfeito. Tenho uma apresentação pequena só para dar um pouco de foco sobre a palestra de hoje, mas realmente estou contente de receber perguntas no final da apresentação. Então, sou David Wroblewski, como falou o professor Leite, sou cônsul geral aqui no Rio de Janeiro. E próximo, Lisiane, por favor. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a política externa do Canadá e as relações do Canadá com o Brasil. Nossos países têm muito em comum. Temos territórios de tamanho continental, temos populações diversas e como países compartilhamos valores e desejos comuns, como democracia livre, como democracia e livre comércio. Então, e estamos ligados pelos canadenses que viajem até aqui no Brasil e com os brasileiros que viajem a Canadá. Próximo, por favor. Vou começar falando um pouco sobre as características do Canadá para vocês que não conhecem muito do meu país. E depois vou falar um pouco mais sobre a nossa política externa. Geograficamente, o Canadá é o segundo maior território do mundo. Temos 3 oceanos, o Oceano Atlântico, Pacífico e do Ártico, lá em cima do país. E temos só uma fronteira terrestre. Compartilhamos só uma fronteira com um país, e esse país é os Estados Unidos. Então, isso tem um grande impacto sobre nossa política externa. Então, em cima é o Ártico, de um lado o Pacífico, outro lado o Atlântico, e no fundo temos a fronteira com os Estados Unidos. Em contraste, além que somos um território grande, temos uma população pequena. Somos 36 milhões de pessoas. O estado de Rio de Janeiro, eu acho que é mais ou menos 18 milhões de pessoas. Então, somos uma população pequena. Temos 2 línguas oficiais, o francês e o inglês, e além de uma dezena de línguas indígenas que ainda estão vivos e falados no Canadá. O Canadá é um dos países o mais diverso do mundo e, por exemplo, em nossa maior cidade, a cidade de Toronto, 50% da população eles nasceram no exterior do Canadá. Então, 50% das pessoas do Toronto, que é uma cidade de 5 milhões de pessoas, 50% nasceu fora do Canadá. Então, isso é um exemplo da diversidade que temos lá no Canadá.
somos das maiores economias do mundo, número 10 agora no mundo. E somos mais ou menos famosos para nossas instituições financeiras que são muito resilientes aos choques financeiros externos, como os crises econômicos, geralmente tocam o Canadá, mas não do mesmo nível que tocam em outros países. Isso é porque as instituições financeiras são muito fortes. Falando um pouco sobre os recursos diplomáticos do Canadá, temos uma rede super forte ao redor do mundo. Nossa rede global tem 174 missões diplomáticas ao redor do mundo. E, por exemplo, aqui no Brasil, temos 6 missões diplomáticas aqui no Brasil. Eu sou na liderança de um deles, mas temos 5 mais. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Nosso sistema de governo é federal e parlamentar. E nosso atual chefe do governo, neste momento, é o primeiro-ministro Justin Trudeau. Próximo, por favor. O governo do primeiro-ministro Trudeau tem 4 prioridades de política externa no cenário internacional. Eu vou falar sobre cada um deles, para explicar um pouco mais sobre o que são nossas prioridades no mundo. Próximo, por favor, Lisiane. Vamos começar com uma grande prioridade, que é apoiar a ordem internacional baseada sobre regras e fortalecer e melhorar suas instituições. Organizações internacionais como a ONU permitem que todos os países colaborem e tenham voz no cenário internacional. Então, é o lugar onde os países grandes como Estados Unidos, a China, a Índia têm voz, mas igualmente países menores como Canadá, ou mesmo menores como Uruguai ou Ruanda têm voz igual dentro dessas instituições. E porque são importantes para nós, porque são lugares onde podemos conversar de uma maneira igualitária. Antes de chegar aqui no Rio, eu trabalhei na área das políticas nucleares e desarmamento, e isso foi totalmente feito dentro das organizações internacionais, e eu apreciava as contribuições de cada um dos países que estava lá na mesa falando com nós. Então, são estas regras internacionais que promovem o país e a prosperidade e respeite a integridade integral dos países e os direitos humanos e a democracia. E isso é porque é uma prioridade para nós aqui. E trabalhamos com frequência com o Brasil dentro dos fóruns multilaterais. Próximo, por favor, Lisiane. Importante para nós também é contribuir para a erradicação da pobreza. O Canadá está trabalhando para construir um mundo mais pacífico, inclusivo e próspero. Para isso, devemos abordar desigualdade. Especificamente, precisamos garantir que as mulheres e meninas tenham o poder de atingir seu pleno potencial, porque as mulheres são 50% do mundo. Se elas não atingem seu potencial,
estamos faltando de 50% da potencial do mundo. Isso é algo fundamental para a nossa política externa. E isso é porque temos uma política de desenvolvimento feminista que para dar uma importância sobre a participação de mulheres dentro das decisões que vão afetar suas vidas. Próximo, por favor. Relações comerciais favoráveis. Para o Canadá, a exportação é a base de nossa economia e representa 1/3 de nossa PIB. E porque relações comerciais são importantes para nós, queremos negociar acordos bilaterais de livre comércio queremos realmente com todos os países do mundo, porque achamos que livre comércio dá acesso para nossos exportadores a países ao redor do mundo, mas também dá acesso a outros países a nosso mercado interno. E não fabricamos todo no Canadá, precisamos comprar muito de lá fora, e isso é porque é algo é outra prioridade para nós. E finalmente, a próxima, Lisiane, é de fortalecer a posição do Canadá na América do Norte. Como eu mencionei no início da apresentação, que o Canadá só temos vizinho, e isso é os Estados Unidos. E é porque damos tanta importância sobre essa relação, porque é fundamental para nós ter umas boas relações com os Estados Unidos. E para o Canadá, quando falamos de América do Norte, não é só Canadá e Estados Unidos, incluímos México dentro deste grupo também, e isso é porque temos um acordo de livre comércio entre os 3 países, que foi inicialmente negociado em 1994, mas que foi renegociado faz alguns anos. E essa é uma relação fundamental para os 3 países. Próximo, por favor. Agora, só para mudar um pouco sobre a relação entre Brasil e Canadá, temos relações desde 1866, quando Canadá abriu sua primeira missão comercial aqui no Brasil. E essa é uma relação que dura muitos anos. E foi em 1941, quando começamos realmente essa relação diplomática. Então, são 80 anos este ano, quando o Brasil abriu sua embaixada no Canadá. E o Canadá abrimos nossa embaixada aqui no Rio de Janeiro em 1994. E hoje, os 2 países, para demonstrar que para o Canadá, Brasil é um país prioritário para nós. E isso é representado porque para o fato que temos não só a embaixada no Brasília, mas consulado geral grande em São Paulo, nosso consulado geral aqui no Rio de Janeiro, e escritórios comerciais no Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. E Brasil também
para demonstrar a prioridade que o Brasil tem para o Canadá, tem uma presença diplomática ampla com a embaixada em Ottawa e consulados gerais em Toronto, Montreal e Vancouver. Próximo, por favor. Um pouco sobre a relação comercial bilateral entre Canadá e Brasil. Tem alguns chifres lá. O Brasil é o maior parceiro comercial para o Canadá na América Latina. Em termos de comércio, mas em termos de investimentos também. Temos investimentos importantes brasileiros no Canadá, e aqui temos investimentos importantes canadenses aqui no Brasil. E essa cifra de 55 bilhões de dólares é um pouco o investimento real do Canadá aqui no Brasil é muito maior, é só porque as estatísticas não capturam de maneira efetiva os investimentos. Temos vários investimentos feitos por planos de empresas financeiras do Canadá, investimentos feitos aqui no Brasil, que não são capturados dentro dessas estatísticas. Próximo, por favor. Um pouco sobre o que vendemos para o Brasil, o que vocês vendem para nós. É mais ou menos igual. Muitos produtos, muitas commodities, produtos brutos como fertilizantes, químicos inorgânicos, mas também produtos manufaturados, como máquinas e peças e da sua parte aeronaves. Próximo, por favor. Um pouco sobre exemplos de cooperação entre os dois países. Já falamos sobre comércio. Na área de ciência, tecnologia e inovação, temos um acordo bilateral de pesquisa e ciência e tecnologia que tem fundos para apoiar esta pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, que foi assinado quando eu estava em São Paulo, em 2009. Então, são 12 anos já deste acordo vivo, apoiando pesquisas entre pesquisadores canadenses e brasileiros, principalmente na área de tecnologia limpa, mas também na área de saúde e outras áreas. Cooperamos muito sobre a crise em Venezuela. Somos parceiros em apoiar a população de Venezuela dentro desta situação complicada, também para refugiados e migrações. E participamos, como eu falei, em órgãos multilaterais para os benefícios dos dois países e o mundo inteiro. Próximo, por favor. Isso foi um pouco sobre as prioridades de nós, um pouco sobre a relação entre Canadá e Brasil, mas estou aberto agora para perguntas. Espero que eu possa responder a todos. Isso é uma imagem para fechar esta apresentação de minha lugar preferida no Canadá, que se chama Old Woman Bay, que está na costa do Lago Superior, no norte da província de Ontário. E o Lago Superior é o maior lago do mundo. Então, essa é minha área preferida de meu país. Mas estou aberto a perguntas. Não tenho acesso ao chat, porque estou aqui no meu celular. Então, não sei, Lisiana, se tem perguntas no chat. Talvez você pode me ajudar com essa.
Obrigada, cônsul. Temos uma pergunta aqui no chat e deixo aberto para perguntas, tá bom? Então, se alguém quiser levantar a mão para fazer uma pergunta ou quiser escrever a pergunta no chat, pode ficar à vontade. Nós temos uma pergunta aqui do Marcelo Vinícius. Ele tem interesse extremo em migrar para o Canadá. Porém, a falta de informações sobre os programas que poderiam me possibilitar a isso pela UFES. Há alguma dica ou direção? Então, acredito que pela UFES o professor Yuri talvez possa guiar melhor, mas talvez de uma forma geral, né? Opções. Eu vou falar um pouco da forma geral. Primeiro, Canadá, cada ano recebemos 300 mil novos imigrantes no Canadá, cada ano. E uma prioridade para nós de atrair, somos uma população pequena e precisamos de mais pessoas no Canadá para fortalecer a economia de Canadá e para preparar nós para o futuro de nosso país. Então, 300 mil pessoas para um país que tem uma população de 36 milhões são muito. Então, só para dizer que estamos abertos à imigração e por causa disso, temos uma política de imigração que é um pouco mais aberto e um pouco mais fácil a conseguir que outros países. Não vai dizer que não é um pouco complicado, que demora um pouco, vários anos para completar todos a imigração em nosso país. No lado universitário, temos programas especiais para que as pessoas que decidem estudar no Canadá e quando terminam seus estudos no Canadá, podem ficar por um tempo para trabalhar e também tem acesso à imigração facilitada para as pessoas que decidem de fazer seus estudos no Canadá. Mas para emigrar não é necessário para fazer seus estudos no Canadá. Isso é só um programa para facilitar para as pessoas que fazem isso. Mas realmente temos bastante informações sobre nosso sítio web. Realmente, porque queremos atrair pessoas, tem bastante informações sobre o sítio web, um pouco mais que outros países. E o sítio web de nós é brasil.gc.ca e você pode deletrar Brasil da maneira inglês, francês ou português funciona. As três vão para a mesma sítio web. Espero que essa foi a resposta à sua pergunta. Tá, joia. O Edgar levantou a mão, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, cônsul, boa tarde, colegas aqui da universidade. Meu nome é Edgar Rebouças, eu sou professor do Departamento de Comunicação Social e eu, há alguns anos, eu já venho realizando colóquios binacionais na área de comunicação e mídias com o Canadá. E uma grande dificuldade que nós temos é de chamar a atenção de pesquisadores do Canadá para dialogar com os brasileiros. Assim, a gente consegue motivar muitos brasileiros para fazer pesquisas sobre o Canadá, mas a gente não consegue atrair tantos canadenses para se interessar pelas questões de mídias no Brasil. Mesmo a gente tendo muitas similaridades com alguns conteúdos, alguns tipos de produção. Então, eu queria saber, um dos pontos, se existe alguma forma de incentivarmos pesquisadores canadenses a conhecer mais o Brasil, para poderem vir fazer pesquisa aqui conosco, vir como professores visitantes, apesar da questão da língua ser um complicador para alguns canadenses, mas seria basicamente isso. E também existia alguns programas, pelo outro lado, a Embaixada do Canadá oferecia algumas bolsas de curta duração para brasileiros irem ao Canadá
ou para redigir um artigo sobre algum aspecto do Canadá, ou incluir em seus conteúdos de aula questões do Canadá. Eu utilizei 2 ou 3 vezes essas bolsas para períodos curtos, de 2 meses, 1 mês de estudos no Canadá. Então, se há a possibilidade de retornar esse tipo de incentivo para que pesquisadores brasileiros passem períodos curtos no Canadá fazendo estudos. E ao final eu vou colocar depois uma questão pessoal particular minha, porque eu estou na espera eu estou em afastamento para fazer meu estudo como visitante na Universidade em Montreal, e até os vistos estão demorando para sair, mas depois eu falo com o senhor mais particularmente sobre isso, para saber se está tendo algum impedimento para pesquisadores brasileiros poderem entrar por causa da questão da fronteira, do Covid e tal. Obrigado. Ok. Ok, 3 perguntas. Para primeiras 2, para incentivar os pesquisadores canadenses para estudar um pouco mais sobre o Brasil. Eu acho que isso é algo sobre o qual podemos falar, talvez, fora desta reunião, porque é uma questão interessante. Eu acho que deveremos incluir pessoas, meus colegas da Embaixada Brasileira em Ottawa, porque seria interessante, eles têm interesse em promover este tipo de pesquisa também, e talvez com a equipe aqui e talvez com a equipe lá, podemos encontrar uma maneira de incentivar os pesquisadores canadenses para estudar um pouco mais sobre o Brasil. Eu acho que em um momento isso vai chegar organicamente, se falarmos isso em Brasil, porque estamos vendo crescimento importante dos números de estudantes brasileiros que decidem de fazer seus estudos no Canadá. É um dos taxas de crescimento maiores de estudantes internacionais. E esse sempre tem uma influência sobre esses estudantes que estão ao redor deles para, por que você não estuda meu país? Estou aqui, posso ajudar em encontrar professores lá no Brasil e outros, mas eu acho que podemos falar sobre isso com mais calma em outro dia, e Lisiane tem meus contatos, podemos fazer este intercâmbio. Sobre bolsas, sim, temos bolsas. Foram menos este ano, mas são bolsas internacionais, um pouco competitivo, que oferecemos cada ano. Eu acho que são normalmente ao redor de 8.000 por ano que temos. E eu posso compartilhar com Lisiane este programa e como acessar este programa. Este ano foram, eu não lembro quantos estudantes brasileiros receberam este ano este bolsa, mas é um número importante. Eu não lembro quanto, mas era bastante brasileiros que receberam este bolsa este ano. E, finalmente, sobre a outra questão, é melhor podemos falar bilateralmente sobre isso. Mas, só para falar que o processo de vistos foi difícil durante o último ano por causa da pandemia, e as restrições ainda existem no Canadá, mas se você vai lá para estudar em uma universidade, tem exceções para isso. É necessário entender se estas exceções se apliquem neste momento ou não. Então é melhor que falamos bilateralmente. Roseli? Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim. Boa tarde, David.
Boa tarde às colegas, né, e demais colegas. Eu sou professora Roseli, professora da universidade aqui, né, da UFES, e também coordeno um projeto de extensão que tem como foco fortalecimento e enfrentamento à violência contra a mulher. E o LAPVIM também, sou uma das coordenadoras. E a minha pergunta, professor não, né, Beide, a gente tem mania sempre de cuidar de professor, mas enfim, Beide, é nessa direção. A primeira questão que eu queria conversar com o senhor é porque a minha tese é sobre tráfico e exploração sexual de mulheres. E toda vez que a gente está falando de imigração, a gente está sempre pensando nisso, nesse cuidado. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, né, se existe algum programa de proteção à mulher que faz esse processo da imigração, e quais são as políticas de enfrentamento ao tráfico e exploração sexual de mulheres existentes no Canadá. Ok. O que posso falar sobre isso? É uma excelente pergunta. Não sei se eu tenho o conhecimento suficiente para responder à pergunta, mas vou falar um pouco sobre. Eu vou falar o que eu posso falar. Não sei se vai responder, se vai satisfazer seus desejos, mas vou falar o que posso fazer. Na área de imigração para o Canadá e proteger as mulheres contra a tráfica é algo sobre o que o governo do Canadá está muito consciente que esta aconteça no mundo e temos vigilância sobre este assunto. Eu vou dar um exemplo, porque talvez um pouco mais concreto. E é um exemplo que trata um pouco de bom, um pouco de mal. Por exemplo, se tem uma mulher jovem que quer visitar Canadá, e é a primeira vez que ela está viajando, a primeira vez que ela tem um passaporte na mão, ela vai lá no consulado para tirar um visto. Isso é algo que recebe um pouco mais de atenção de nossas colegas da secção de imigração. Não quero dizer que será mais difícil para receber este visto, mas que eles vão querer saber um pouco mais que são seus planos, por que você está indo lá, alguém te convidou, porque isso é normalmente a primeira entrada, não só para o Canadá, mas em muitos países, os traficantes atraem uma mulher jovem, por favor, vem aqui, você vai trabalhar, você vai... E eles pagam pagam por um avião, eles vão para o Canadá e rapidamente eles se tornam em escravos sexuais. E, então, sempre tem esta... a atenção é sobre quando temos esse tipo de pessoa que quer fazer a viagem ao Canadá e só para ter a certeza que eles não vão ser traficados. Para questões de imigração permanente no Canadá, eu acho que não sou qualificado para responder a essa pergunta, mas se você quer saber mais, por favor, passa a Lisiane, tem meus contatos, por favor, escrever suas perguntas. Eu vou trabalhar com os expertos aqui no Brasil que têm estas respostas para dar-lhe uma resposta que é um pouco melhor do que eu posso oferecer hoje. Desculpe se não posso oferecer mais. Heloísa?
Boa tarde a todos e todas. Sou Heloísa, doutoranda do PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES. Sou coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras e vice-presidenta da UNEGRO, a União dos Negros, é um movimento social, é um movimento capixaba que traz a luta contra o racismo. Gostei muito da sua abordagem, David, e aí já agradeci a Lisiane e o Yuri, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Nos seus slides, professor David, desculpa, essa mania que a gente tem. Muito com algumas questões que você traz, mas eu vou me ater à questão da participação feminista. Eu, como mulher feminista, sobretudo feminismo negro. Gostei muito dessa... Não sabia que o Canadá desenvolvia ações, né, nessa conexão, eu vou chamar aqui de conexão com o Brasil. E só para a gente compartilhar rapidinho, segundo os dados do IPEA e do Atlas de Violência, no ano de 2020, quer dizer, o ano passado, a cada 5 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica aqui no nosso país. 44,9% durante a pandemia, a gente percebe tantos canais, o Disque 100 e 180, registram violência doméstica. 105.671 denúncias de violência contra as mulheres, isso só no ano 2020. Sendo que 72% dessas denúncias a gente identifica como violência doméstica e familiar. Os mesmos dados, né, a mesma fonte de dados, traz para nós que a violência contra a mulher branca no nosso país reduziu 11,7%. No entanto, contra as mulheres negras, aumentou 12,4%. E a minha pergunta é, existe algum projeto trabalhando a questão do feminismo negro, identificando o Brasil como um país que mata mulheres negras? Isso é, né, sinalizado a nível no mundo. Se tem, quais as ações, o que a gente pode pensar para trabalhar essas questões aqui no Brasil, considerando que essas mulheres pretas estão morrendo cada dia mais? Ok. São estatísticas tristes, de verdade, são números enormes. Estou pensando em como responder a esta pergunta. No Canadá, como eu falei, no Canadá, a questão de participação de uma maneira igualitária de mulheres dentro da sociedade é uma prioridade para nós. E também temos prioridade sobre a diversidade e a inclusão. E o governo atual no Canadá, isso foi das... sobre as mulheres, foi sua maior política para nossa política externa, mas a questão de diversidade também é super, super importante para nós. Temos programas que estamos fazendo em vários países sobre exatamente esse assunto. Não acho que estamos fazendo aqui no Brasil, mas não... mas existe a possibilidade. Cada ano temos fundos aqui no Brasil sobre temos fundos para fazer projetos deste tipo aqui no Brasil e fazemos chamado anual para as pessoas que querem fazer propostas sobre, eu quero fazer um projeto sobre isso. E um projeto deste tipo é exatamente alinhada com as prioridades sobre o qual queremos trabalhar aqui.
Então, eu acho que talvez tenha a oportunidade de vocês fazer uma proposta para um projeto e talvez temos uma maneira de que podemos apoiar este projeto. Mesma coisa que eu falei com outras pessoas, por favor, entre em contato comigo através de Lisiane, ou Lisiane vai dar-lhe meus contatos. Eu vou mandar-lhes informações sobre como acessar este programa, esses fundos, e como fazer uma proposta. E realmente fazer uma proposta é fácil. Normalmente esses processos são super complicados, mas queremos fazer o mais fácil possível. Então, para começar, a proposta é só 2 páginas, no máximo. E fazemos uma pré-avaliação dos projetos. E para os projetos que achamos que podemos apoiar, agora vamos começar a trabalhar com estes grupos para fazer uma proposta mais detalhada. Mas não queremos que pessoas façam uma proposta de 30 páginas, todo este trabalho, para não ter sucesso. Então, começamos com algo simples e depois trabalhamos realmente juntos com as organizações. Então, talvez essa é uma maneira de apoiar vocês. Infelizmente, agora no Brasil, Canadá não tem um programa de programa de, estou faltando a palavra, só dá-me um minuto. Assistência internacional, assistência de desenvolvimento. Não temos um programa formal aqui. No passado temos, mas em certo momento o Brasil chegou a um nível de desenvolvimento média que estamos usando esses fundos em outros países agora. Temos uma prioridade para usar nossos fundos de desenvolvimento, 50% dos nossos fundos de desenvolvimento no continente de África até 2025. Então, 2025 e depois vamos mandar 50% destes fundos ao continente de África, porque achamos que é um continente que precisa desta ajuda, mas continuamos a ter programas menores em outros países, e este fundo que eu falei, que temos acesso aqui, é um fundo menor, mas adequado, que usamos aqui para apoiar projetos deste tipo aqui. Resposta longa, desculpe, mas espero que dar um pouco de esperança que podemos fazer algo. Eu vou ler uma pergunta aqui do chat. A Maria das Graças pede que o senhor comente um pouco sobre a educação no Canadá e sobre pesquisa, com destaque para as formas de financiamento da parceria Brasil-Canadá. Ok. Educação no Canadá. Não sei se minha colega Rafael está aqui. Eu acho que ela estava, não sei se ela ainda está, porque ela é nossa experta sobre educação. Seria melhor que ela responda essa pergunta, senão eu vou responder. Parece que não, que ela já foi. Ok, eu vou falar um pouco sobre educação. Temos o sistema de educação do Canadá é bastante diferente do que aqui no Brasil. Não temos universidade 100% privada no Canadá. Todos são tem este apoio do governo provincial de cada província. E essa garantiza que temos um nível de educação que é muito alta e de
nível mundial. E cada universidade tem sua própria especialidade. As grandes trabalham sobre todos os assuntos, mas as pequenas têm mais um enfoque sobre algumas áreas específicas. Que mais eu posso falar sobre isso? Para as universidades canadenses, a participação dos estudantes internacionais é fundamental, porque realmente valorizam este intercâmbio entre diferentes países e culturas, porque sempre fortalece a educação de todos os estudantes. E para a segunda parte de sua pergunta, as universidades são uma área importante para fortalecer pesquisas entre os dois países. E as próprias universidades têm seus próprios fundos para apoiar pesquisas, mas no nível entre o Brasil e Canadá, quando assinamos esse acordo, foi a criação de um fundo para apoiar pesquisas entre os dois países, e cada ano tem uma chamada para pesquisadores dos dois países para fazer uma proposta formal para ter acesso a esses fundos. Já foi para esse ano também. Nosso ano fiscal é um pouco diferente, começa em abril, então sempre fazemos coisas em janeiro, fevereiro, março, então estão fechadas para este ano, mas estes tipos de pesquisas são pesquisas científicas que vão produzir uma nova tecnologia ou processo que pode para desenvolvimento em uma tecnologia para o mundo. Então não são pesquisas das pesquisas sociais, são realmente pesquisas duras sobre novas tecnologias. A ideia é que talvez uma universidade brasileira faz pesquisas com uma empresa canadense ou vice-versa, e finalmente eles vão ter um produto ou tecnologia que eles podem vender junto ao mundo para melhorar o mundo, e porque eles vão vender, receber esses lucros para reinvestir esses lucros em mais pesquisas e mais tecnologias. Essa é a ideia destes fundos. Espero que essa responda a sua pergunta. A Karina pergunta se existe algum programa do governo canadense de bolsas para brasileiros estudarem inglês no Canadá. Não sei. Manda-me essa pergunta por e-mail e eu vou perguntar às pessoas que vão saber. Eu não acho que sim. Eu acho que os outros bolsos de estudos que são um pouco mais largos, que tem a oportunidade de fazer estudos em inglês quando você está fazendo outros estudos, mas bolsa só para estudar inglês ou francês. Talvez não para inglês, talvez sim para francês. Não sei, mas eu preciso perguntar às pessoas que têm mais expertise que eu. Sem problemas. Para encerrar, Mariana. Boa tarde para todo mundo. Eu sou estudante do curso de administração e eu tenho uma dúvida referente a bolsas de estudo para mestrado no Canadá. Eu tenho pesquisado em alguns sites de algumas universidades e eu queria saber se a UFES, a nossa universidade, a graduação dela, porque eu vi alguma informação que me deixou em dúvida com relação a esse ponto. Então, eu queria saber se a graduação da UFES ela é válida para conseguir uma bolsa de mestrado no Canadá e se existe algum site, alguma plataforma que eu consiga ver todas as bolsas de estudos que são ofertadas pelas universidades canadenses, algum site que unifique essas informações e fique mais fácil da gente
pesquisar essas bolsas de estudo para mestrado? Ok, segunda pergunta sobre bolsas, sim. Tem um sítio web que tem todas as bolsas disponíveis no Canadá em um lugar. Foi feito especificamente para isso, se você tem interesse, todas as bolsas são aqui. Eu vou também mandar para a Lisiane depois e você pode acessar. Para seus estudos lá na UFES, se são aceitados no Canadá, a resposta é geralmente sim. Eu diria para quase todos os estudos que vocês podem fazer, mas tem algumas exceções, por exemplo, na área de educação sobre para ser doutor, para ser médico. Isso tem diferenças entre os dois programas. Então, alguém que estava na faculdade de medicina aqui no Brasil, quando chega no Canadá, talvez vão precisar fazer 3 ou 4 meses para repetir 1 ou 2 cursos, ou para fazer 2 ou 3 cursos novos para ter as qualificações necessárias. Mas são casos super específicos para isso, mas geralmente quando não são aceitados, tem uma maneira de, ok, eu vou fazer um semestre de estudos e agora estou pronto, mas eu diria para a maioria dos estudos aqui no Brasil, sim, são considerados super bom. Tá joia. Infelizmente, nós precisamos encerrar. Eu sei que tem outras perguntas, mas quem deseja o contato, eu deixei aqui o e-mail, né? O internacional@ufes.br. Vocês podem me enviar um e-mail que eu vou enviar os contatos, tá bom? Queremos agradecer muito ao cônsul, viu, pelo seu tempo. Realmente foi uma tarde bem produtiva. Queremos agradecer. Não sei se o professor Yuri quer dar mais uma palavra. Não, só queria agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, né? Foi muito, muito bom. Nós estamos aí à disposição para poder, sempre que possível, né? O nosso papel é facilitar essa possibilidade, né, de intercâmbio com o exterior. Então, se vocês precisarem, né, o pessoal da comunidade da UFES que precisar, pode entrar em contato conosco. Nós vamos continuar mantendo contato com o consulado, com o senhor Davi, né, e outras pessoas do consulado. Pretendemos trazer ele aqui pessoalmente no futuro próximo, né, para conhecer o estado, e também talvez trazer outras pessoas, né, de lá que possam também trazer mais sobre o Canadá para nós, né? Sim. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês e para a atenção hoje. Obrigado. Um abraço. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Lembrando, pessoal, se puder preencher a lista de presença, quem não preencheu, por por favor. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Boa tarde. Obrigada, Luciane, Yuri. Um abraço, viu? Obrigado. Até logo. Obrigado por participar. Pode interromper a gravação, Lise. Senão a gente sai e ele continua gravando.